Efésios estavam numa guerra espiritual. Não era uma guerra física, mas era uma guerra espiritual. E a gente precisa entender também que nós estamos em constante guerra espiritual. Porque a nossa luta, como a gente pode ver na palavra do Senhor, ela não é com seres humanos. Quando alguém se levanta contra mim, contra você, não é a pessoa em si que está se levantando contra mim e contra você, mas é o reino espiritual. Mas é quando alguém está não liberto por Jesus, há algo nessa pessoa que inquieta, quer mexer com você. E eu estava esses dias, essa semana, uma perseguição muito grande. E eu estava com a minha mente muito cansada. Eu sentia a guerra espiritual ao meu redor. E o Senhor dizia assim a minha filha: quando o diabo ele não consegue fazer com que você caia em pecado, ele vai usar pessoas ao seu redor para tentar tirar a sua paz, tirar o seu sossego, querer tirar você da posição de alguma forma. E eu senti essa pressão ao meu redor, essa opressão em cima de mim. E eu dizia: Deus, o que é isso? E ele dizia assim: filha, o reino espiritual está o tempo todo trabalhando, seja o reino das trevas e seja também o reino da luz. Por isso que desde a queda que houve isso, foi na queda que houve esse balanço no reino espiritual. Aquilo que era perfeito em toda a sua totalidade, quando entra o pecado, há esse balanço, né? Há essa, entendeu? O mal passa a entrar, né? Começa a haver esse balanço. E aqui Paulo ele usa como contexto para que o pessoal entenda de uma forma clara, porque antigamente os romanos usavam para a guerra um tipo de armadura. Então, para que aquelas pessoas naquele tempo entendessem, ele usou a armadura dos romanos como exemplo para tentar explicar como era a proteção do crente na presença de Deus. E aqui a gente vai entender no versículo 10, quando ele diz assim: quando ao mais sede fortalecidos no Senhor. Ele deixa claro aonde vamos encontrar a fortaleza na guerra espiritual. É no Senhor, não tem outra coisa. É na presença do Senhor que se vence as batalhas espirituais. Todo crente, ele vai passar por batalha espiritual até Jesus voltar. E eu estava conversando com Deus e Deus, essa guerra ela não cessa? Não, ela não cessa. É até Jesus voltar. E a gente vai entender isso aqui nesta noite. Porque precisamos estar em constante comunhão com Deus. É por conta disso. Porque a Bíblia diz que o diabo ele anda ao nosso derredor, procurando ocasião para tentar nos atingir. Ele procura uma brecha. Ele vê como é que está o contexto de nossa vida. Se a gente está perto de Jesus, se a gente está em comunhão. Porque estar em comunhão não é estar só na igreja, na congregação, mas é no particular. É no particular que ele vai ver se você tem ou não autoridade para se defender numa batalha espiritual. E eu estava esses dias conversando com o Senhor, e o Senhor disse: filha, o que protege o crente é uma vida de santidade, é uma vida de separação. Porque se a pessoa não tiver uma vida de separação, ela não tem proteção. O que é que protege o crente das guerras espirituais? É uma vida santidade. O que é santidade? É separação das coisas desse mundo. Aleluia. Entendeu? É não se juntar com aquilo que contamina a nossa comunhão com Deus. E ele diz assim: na força do seu poder. Então Deus é quem tem o poder para fazer com que a gente vença as batalhas espirituais. Quantas vezes eu já escutei o adversário no meu ouvido dizendo: eu te odeio. Por quê? Porque quando o crente ele vive uma vida de separação, ele sabe que esse crente vai ser uma bomba no inferno. Então ele não está preocupado. Ele não está preocupado quem está no mundo. Ele está preocupado comigo e preocupado com você que está na presença do Senhor. Porque ele está preocupado com aquele que busca. Porque aquele que busca, ele vai ser uma bomba no inferno. Ele vai ser instrumento na mão de Deus. E quem é instrumento na mão de Deus, ele vai atrás das almas, vai resgatar aquele que está perdido. E ele não quer perder. Assim como Deus não quer perder
onde está preparado, Ele quer levar mais alguns. Então por isso que Ele tem ódio de nós, porque também para Ele não teve mais chance. E para a gente, o que é que acontece? Quando a gente cai algumas vezes e peca, e a gente vai lá, pede perdão a Jesus, Ele perdoa. Aí o ódio dele todinho é esse. Mas eu não tive perdão, né? Fui logo lançado. Então o ódio dele é esse, porque ele foi criatura também de Deus. O Senhor fez ele, mas o que foi? Qual é a diferença de nós seres humanos para o próprio Satanás? Por que ele não teve perdão? Porque o pecado dele foi justamente a blasfêmia contra o Espírito. Ele queria tomar um lugar de alguém que não pode ser tomado de jeito nenhum. Então quando eu e você, é um exemplo para nós também, quando a gente quer tomar a glória para si, a gente está fazendo a mesma coisa que Satanás fez. Então por isso que a gente tem que estar em constante vigilância. Aí o versículo 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Veja, revesti-vos, o que é revestir? É cobrir. É cobrir. E com que eu me cubro? Com a presença de Deus. Ele usa a armadura como exemplo. A armadura de Deus não é algo palpável, não é algo que se pega, é algo espiritual. Tudo está no contexto espiritual. Você vai entender nessa noite. Então ele revestir, cobrir de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme. Depois que eu me cubro da presença do Senhor, é que eu, aleluia, vou poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque ao tempo todo ele não para. Assim como o céu, o Senhor disse hoje à tarde a mim, o Senhor disse: o céu está em constante movimento, filha. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor ele não tosqueneja. O que é toscanejar? É piscar os olhos. O Senhor não pisca os olhos. Os olhos do Senhor estão sempre atentos. Ele diz que é como chama de fogo. Aleluia. Os seus olhos estão sempre atentos. O céu, o reino espiritual, nesse momento, nessa atmosfera, há uma guerra entre anjos e demônios. É o tempo todo. Não para. No céu também está em constante movimento. A Bíblia diz: meu Pai está preparando morada para vocês. Ou seja, o céu está trabalhando, fazendo morada, recebendo orações, recebendo súplicas. Então o tempo todo, não só o Senhor, mas os anjos estão trabalhando com o servo de Deus. Assim como também o inferno também. As pessoas têm uma mania de achar que o inferno ele não é um lugar organizado. Está muito enganado. Eu já estudei sobre isso. O Senhor fala no livro de Mateus, só não sei qual é o capítulo. Ele tem uma conversa ali com os fariseus, e os fariseus fazem uma pergunta. Aí o Senhor diz algo assim: vocês acham que o reino é espiritual? Alguma coisa assim, não é organizado. Então pelo contrário, assim como o Senhor tem, porque você vê que o inferno é um lugar organizado, assim como o céu. Porque no versículo 12 a gente vai entender aqui que há umas patentes de demônios, há umas patentes de anjo, há do maior ao menor. Há uns que trabalham numa área, há outros que trabalham em outra área. O Senhor diz: filha, tem uns que trabalham no governo, tem uns que trabalham no casamento, tem uns que trabalham da igreja. Então há umas patentes. A Bíblia diz aqui no versículo 12, veja: porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Quando ele fala sangue e carne, ele está falando de ser humano. A nossa luta não é contra ser humano, como eu expliquei aqui, e sim contra... Aí ele começa a hierarquia aqui, ó, contra principados, que é uma classe. Aí ele vai outra. Potestade é outra classe, contra os dominadores desse mundo, que já é outra classe. Ou seja, o inferno ele trabalha organizado também. Ele não trabalha de qualquer jeito. A gente vai entender na palavra do Senhor que antes de atingir uma pessoa, ele estuda a pessoa. Ele vai procurar o que é a fraqueza da pessoa. Irmã, que me o diabo não sabe a nossa fraqueza. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe aonde a gente mais cai, aonde a gente mais é frágil. Sabe por que ele sabe? Porque ele anda ao nosso derredor. E a palavra do Senhor diz que a gente precisa, em nome de Jesus, pedir ao Senhor: Senhor, me revista na minha fraqueza. Porque a palavra do Senhor diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Todo crente
em todo canto. Então o exemplo que eu estou dando é esse de fraqueza. Então ele vai usar esse tipo de fraqueza para tentar derrubar o crente. A gente vai entender aqui que ele vai lançar o dardo primeiro. Ele vai lançar uma seta. O que é seta? Estudei sobre isso. Setas são pensamentos na segunda pessoa. Eu acho, eu posso, eu sou. Quando está dizendo eu, isso é o adversário falando. Na segunda pessoa está falando eu. Aí você, não, eu acho que eu sou fraca, eu acho que eu vou cair nisso, eu acho que eu vou fazer isso. Você já pode pensar que é ele. Já é a voz da sua consciência, ele querendo atingir. Isso já é um dardo dele. Aí porque a palavra do Senhor diz que para uma queda, em Tiago fala sobre isso, que para o crente cair, há uma trajetória todinha. Há um processo de queda. Ninguém cai do dia para a noite. Há um processo. Se eu abrir uma brechinha, ele começa na seta, lançando na mente. Aí depois que ele lança na mente, aí a pessoa vai lá, por exemplo, pornografia, exemplo de pornografia. Ele lança na mente. Eu acho que eu vou cair nisso aqui. Aí já lançou uma seta. Aí você repreende, eu não vou cair nisso aqui. Em nome de Jesus. Aí quando a pessoa vai lá, já abriu a página. Aí pronto, já começou o processo. Ele já entrou em processo de tentação. Aí depois ele clica na página. Aí ele já entrou dentro da tentação. Aí depois que ele entra na praia, já entrou. Aí depois ele cai em tentação e acabou-se. Aí a seta que o diabo lançou, ela inflamou. Acabou-se. Então, ele diz que há uma hierarquia, há um processo, né? O reino espiritual, ele é organizado. Então, por isso que a gente precisa estar revestido de toda a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus, irmã? Não é nada mais, nada menos que a presença de Deus. A presença de Deus, a presença de Deus junto com outras coisas, como a gente vai ver aqui. Aí ele diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, a presença de Deus, para que possais resistir. O que é resistir? É tomar impacto, é resistir, ficar no lugar, é não sair do lugar, resistir no dia mal. Eu entendi muito forte isso aqui, porque ele diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Entende isso aqui, você entender? Quando é que o adversário ele lança a seta? É no momento que estamos frágeis. Veja só, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Aí qual é o dia que o diabo lança a seta? Dia mal. Ele não vai lançar quando você está, aleluia, glória a Deus, pulando fervoroso, orando que só. Não, ele vai lançar a seta quando você diz, hoje eu não vou orar muito não. Aí só ajoelha, obrigado Senhor, e deita. Hoje eu não vou ler a Bíblia não. Aí ele vai, olha, percebendo, esse é o dia mau. Quando acontece alguma coisa, alguma turbulência na família, alguma coisa que você não está muito ligado, aí ele lança a seta. Aí por isso que ele diz que nesse dia é necessário estarmos revestidos, ou seja, aí vem a parábola das 10 virgens. Aí vem a parábola das 10 virgens, que as 5 prudentes e as 5 loucas. As 5 dá o quê? Com azeite sobrando. Aí é nesse azeite sobrando que o dia mal, ele não vai prevalecer. Aleluia, Deus. Então é isso aqui que ele está falando, olha. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. É como se ele estivesse dizendo nessa linguagem. Portanto, se encham da presença de Deus, para quando vir um dia mal, vocês não cair. É isso que ele está falando para os Efésios. E é isso que ele está falando para a igreja. É nesse dia mal que teve dias, porque todo crente passa por isso, igreja. Tem dia que a gente se ajoelha e está sem palavra. Tem dia que a gente vai abrir a Bíblia, folheia para cá, folheia para lá. Não tem uma palavra que a gente queira ler. Vai chegar esse dia, tem esse dia. Então é nesse dia que precisamos estar com o azeite sobrando. Aí ele diz, para que possais resistir no dia mal. E depois que vocês resistirem, tendes vencido tudo, vocês vão permanecer inabaláveis. Aí depois que passa esse processo todo em que você vence o dia mal, vocês vão experimentar esse processo que é de estar realmente firme na presença de Deus. Aí ele diz assim, estás pois cingido-vos com a verdade, que é a verdade, a palavra de Deus. Vestimos de toda a couraça da justiça, o que é justiça? A palavra de Deus. Calçai os pés com a preparação do evangelho, mais uma vez a palavra de Deus. Aí versículo 16 diz assim, embraçando sempre o escudo da fé. O que é escudo da fé? É
fé. O que é fé? É acreditar em Deus, é crer, é obedecer. Fé não tem nada a ver com sentimento. Eu já expliquei isso aqui. Fé tem a ver com obediência. Fé é obediência, porque se eu colocar a minha fé como algo sentimental, em algum momento o sentimento ele vai e passa. Mas fé não, é obedecer, independente das circunstâncias. Se Deus está mandando ir para algum lugar, eu vou obedecer, mesmo que esse lugar para mim, na minha visão, seja improvável. Mesmo que esse lugar que o Senhor mandou, eu acho que não é da minha vontade, mas eu vou lá porque Deus está mandando, eu estou obedecendo. A gente vê que, eu ministrei sobre isso, que o Senhor, Ele manda os pescadores lançar a rede no mesmo lugar aonde não tinha pegado peixe. Não, você tem que lançar. E isso é fé. É mesmo não tendo, aleluia, visão do que vai acontecer, mas eu vou lançar. Por quê? Porque o Senhor está mandando eu lançar. Aí ele diz, embraçando sempre o escudo da fé. Vamos colocar aqui para você entender. Vamos colocar aqui para você entender. Embraçando sempre a obediência. Pronto. Porque fé está relacionada à obediência, com o qual poderes apagar. Como é que eu apago? Obedecendo. Como é que eu apago os dardos inflamados? Obedecendo. Porque quando a voz da minha consciência diz, não vai fazer isso aí, aí você diz, eu posso tudo, mas nem todas as coisas me convêm. Porque nós podemos tudo, mas nem tudo convém, temos que obedecer. Aí ele diz, com o qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aí ele diz, tomai, essa parte é muito importante, tomai também o capacete da salvação. Eu disse, Deus, o que é capacete da salvação? O Senhor disse, é guardar a mente. Capacete, ele faz o que? Ele protege a cabeça. Ele protege o lugar onde está o cérebro. Então a nossa mente, toda a guerra espiritual, ela começa na mente. Aí por isso que o Senhor diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Onde é que fica o nosso entendimento? Na nossa mente. Quando a nossa mente está transformada em Deus, aí conseguimos vencer também as guerras espirituais, os processos espirituais que todo crente tem. Batalha espiritual. Eu já vivi batalhas espirituais que meu corpo ficava mole. O corpo fica mole, você sente ao seu redor. Você sente, é justamente no dia mal que isso acontece. Você sente o peso nas costas. Teve um momento que eu me ajoelhava assim e eu senti o peso. Eu senti que era o próprio Espírito Santo me colocando de joelho, porque eu estava sem força. Aí teve um momento que eu vi assim, que o Senhor abria minha visão espiritual. Eu via ao meu redor a guerra, uma guerra espiritual. Teve uma vez que eu vi uma revelação de Deus. O Senhor está permitindo eu dizer. Eu vi um anjo muito grande, só que eu não via o rosto dele, mas ele era muito grande. E esse anjo, ele estava no céu assim, era como se eu estivesse vendo toda a terra, e esse anjo estava no meio. Porque a palavra do Senhor diz assim, o mundo jaz no maligno. Aí as pessoas não entendem. Quando o Senhor diz o mundo jaz no maligno, Deus está dizendo, o mundo está no sistema do diabo. Não é que o mundo é do diabo, mas é o sistema está no diabo. Tudo que está acontecendo encaminha para o processo do arrebatamento do anticristo. E eu fazia uma pergunta ao Senhor sobre isso. E eu via esse anjo muito grande no meio assim. Só que isso não era, ele parecia bonito. Aí depois que eu vi esse anjo com umas asas assim grandes, bonita, era muito grande as asas. E nas pontas das asas, como esse negócio de cortar nas asas. E ele estava com uma espada muito grande assim, flamejando assim, muito grande. Essa espada é uma coisa que eu não sei explicar. E ele estava no meio assim. E no começo ele parecia bonito. No começo estava muito bonito esse anjo. E ele cortava assim a espada assim. Eu via assim o negócio. E teve uma vez que ele cortava assim, que parecia que ia me cortar. E eu vinha assim para trás. Nessa visão espiritual. Aí depois eu disse, Deus, o que é isso? Aí o Senhor disse, tu me perguntasse sobre o mundo já no maligno. Depois esse anjo, que era anjo entre aspas, ele se transformou numa coisa tão feia. Ele se transformou numa coisa tão feia, igreja. O Senhor disse, pronto, é isso aí. Ele era muito bonito,
Lúcifer era muito bonito, era um dos anjos mais bonitos. Os estudos dizem que quando ele andava, saía sons da sua roupa, da sua roupa que ele usava, que o Senhor preparou para ele. Ele era um anjo muito bonito, era cortejado os outros anjos tinham como se tivesse inveja dele, porque era um anjo muito bonito. E eu via esse anjo no meio assim, e o Senhor dizia isso, filho: o mundo jaz no maligno. O sistema, ele está lá, ó. O trono dele é erguido no sistema. E o mundo encaminha para o processo do arrebatamento, para o processo do anticristo. Por isso que a gente precisa entender nessa noite que o reino espiritual, ele está em constante movimento. Eu já tive uma experiência também espiritual de ser enforcada por um ser maligno. E eu via, apertava mesmo o espírito da morte. Apertava, e parece mentira quando eu digo assim a algumas pessoas: meu Deus, como assim uma coisa que é invisível se materializa, igreja? Verdade. Se materializa. E eu sentia, e quando eu queria falar o sangue de Cristo tem poder, porque o sangue de Jesus, ele realmente tem poder no reino espiritual. Quando acontece algo, por incrível que pareça, não é o Deus que a gente chama, é o sangue de Jesus tem poder. Porque é através do sangue que é cortado. Aleluia. E eu, quando tive essa experiência de me enforcar, eu estava quase, e na minha consciência eu comecei a clamar: o sangue de Jesus tem poder. Comecei a clamar: o sangue de Jesus tem poder. Aí foi soltando. Isso mesmo. E eu tive 2 experiências dessas. Eu disse: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Aí ele disse: para você saber que o reino espiritual, ele é mais real do que esse daqui. Ele é mais real do que esse que estamos vendo aqui. E aconteceu, quando a queda do homem lá no Éden aconteceu, teve essa balançada. Aí ele diz aqui: tomai também o capacete, que é a nossa mente. Temos que guardar a nossa mente. Como é que guardamos a nossa mente? Quando guardamos nossos olhos, quando guardamos nossos ouvidos. É assim que guardamos. E quando guardamos a nossa boca também. Aí ele diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí ele responde: e com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Algumas pessoas não entendem esse contexto. Eu digo assim: vou ficar o dia todo orando, né, irmão? Não. Orando no Espírito, a mente. Lavando o prato na sua mente. Aleluia, glória a Jesus. Eu mesmo sou assim, no meio da rua, no ônibus, aonde eu vou. É orando no Espírito. Você não precisa ficar o tempo todo de joelho. Aí ele diz: a oração, a importância da oração para se vencer as batalhas espirituais. Gente, não tem como vencer batalhas espirituais sem oração. Não tem como vencer sem oração. Tem que se separar um momento de lugar secreto. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que está em secreto vai te ouvir. Aleluia. Então é no secreto. Não tem como. Minha gente, eu não entendo. Quem diz que serve a Deus e diz: eu não oro. Eu não entendo. Eu digo: Deus, não tem como. Alguém que sirva ao Senhor, que ame ao Senhor e não ore. Não nasceu ainda. Não nasceu de novo. É uma coisa triste dizer, mas porque eu passei por esse processo. Eu vivia num processo há muitos anos atrás, que eu só ia para a igreja, eu me ajoelhava 1 minutinho, pronto. Eu não tinha um momento de lugar secreto, de relacionamento com Deus, porque Deus, ele é um ser que quer se relacionar com o ser humano. Glória. Aleluia. Gente, quando você começa a se relacionar com Deus, aí você começa a criar intimidade com Ele. E quando você cria intimidade com Ele, você não chama Ele de Deus mais. Você cria até o nome, eu chamo de Paizinho. Glória. Quando eu chamo de Paizinho, eu já sinto a presença dele dentro do quarto. Porque eu criei um vínculo de intimidade. E esse vínculo de intimidade não é criado do dia para a noite. A gente tem que entender, não é uma falta de respeito, não. Não é, irmão, Paizinho. Não é uma falta de respeito com Deus, não é. Porque Ele diz que Ele é Pai. E Ele diz que se a gente obedecer, vamos ser amigos dele. Entendeu? Então, tem pessoas que se direcionam: Deus,
Tá certo, Ele é Deus, mas Ele não quer só ser o seu Deus. Ele quer ter um relacionamento com você de pai para filho. E quando você começar a ter esse relacionamento de pai para filho, você vai entender o que eu estou falando. Esse momento de relacionamento com Deus, de lugar secreto. E é nesses lugares, nesse lugar de secreto, que a gente vence as batalhas espirituais. Não tem como vencer batalha se não tiver lugar secreto. Esses dias, a minha avó, ela se levantou contra mim, mas não foi ela. A semana todinha, eu ligava a TV para botar aí, ela desligava. Eu ligava meu sonzinho, ela desligava. Aí teve um momento que eu me estressei. O Senhor disse: pare, respire e entenda o que está acontecendo. Aí eu fui no meu quarto e me ajoelhei. Aí o Senhor disse: eu vou lhe mostrar o que está acontecendo. Porque quando a pessoa, ela é idosa, claro, ela não tem uma vida. A pessoa que é idosa assim, não tem forças para se ajoelhar, né, pedir forças ao Senhor. E quando sai para alguns lugares, a pessoa fica vulnerável. E as setas entram. Aí o Senhor disse: ela está cheia de seta. Eu vou permitir um momento com você. O que foi que eu fiz? Eu orei ao Senhor. O Senhor disse: ore agora. E depois você vai dar um abraço nela. E esse abraço não vai ser você, vai ser eu. E nesse abraço eu vou tirar essas setas todinha que ela veio para dentro da sua casa, para tentar atingir você, para você ver como é que é o processo do reino espiritual. E ela chegou muito agitada, já de manhã, gritando. Eu disse: meu Deus do céu, o inimigo querendo mesmo tirar minha paz. E eu me levantei dessa oração, e ela não queria me abraçar. Não era ela. Eu disse: me dê um abraço. Você vai se embora agora? Eu disse: vou não. Se me dê um abraço. Não vou dar abraço a ninguém, não sei o que. Começou a falar um monte de coisa. Aí depois eu fui pro meu quarto de novo. Eu disse: Deus, o Senhor disse que era para dar um abraço nela. Aí o Senhor disse: espere um pouco. Aí teve um momento, eu disse: Deus, ela não vai se manifestar aqui não, né? Eu disse: não vou permitir não. Foi só uma seta. Eu abracei ela. Fiquei lá abraçada com ela. De repente ela começou a chorar. Ela começou a chorar e disse: Dani, eu desliguei a televisão. Ô, Dani, me desculpa, desliguei o som. Bota aí pra gente escutar. Eu disse: pronto. Aleluia! O mal foi quebrado. Não foi ela que se levantou contra mim. Foi a seta que foi lançada nela, que pegou nela. Porque tem um lugar que ela vai, que em vez de chamar Jesus lá, eles invocam. E a pessoa que não tem essa proteção, que não busca, aí a seta vai todinho para a pessoa. Aí entra, e a pessoa chega na casa da pessoa e leva essa seta. Então, para você entender que é preciso ter uma vida de oração, para que você possa ver isso. Quantas vezes meus irmãos também chegou lá setado na minha casa. Teve uma vez que meu irmão chegou lá com um monte de palavrão. Aí eu olhei para ele assim, eu disse: em nome de Jesus, quem manda aqui é Jesus. Nunca mais entre aqui falando essas palavras. Ele não falou nada e foi-se embora, abaixou a cabeça assim. Eu vi que não foi ele, que foi o que estava nele. Eu disse: em nome de Jesus. Aí depois passou 2 horas e foi lá na minha porta me pedir perdão. Disse: irmã, eu sei que tu é crente, mas desculpa aí porque eu estava alterado. Está certo, amém, vá-se embora. Em nome de Jesus. Aí ele diz assim: em todo o tempo meu espírito está e vigiando, porque não é só orar. Aí ele dá aqui oração e vigilância, com toda perseverança. Aí tem oração, vigilância e perseverança. E súplica por todos os santos. Amém, igreja? Amém. Que a gente possa, resumindo, a armadura de Deus, resumindo, é o crente ter uma vida de oração, leitura da palavra, vigilância, é jejuando, é comunhão com Deus. É assim que vencemos as batalhas espirituais. Amém? E que Deus abençoe. Essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com essa era, por isso espera, em Deus espera. Amém, meus irmãos?
Vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa. Jesus, Ele é bom e o nosso Deus, Ele é fiel. E eu creio que a igreja do Senhor hoje recebeu um alimento sólido através da palavra de Deus que Ele ministrou através da sua serva nesta noite, através dos louvores entoados aqui. E cada irmão que teve a oportunidade de se expressar do amor de Cristo, volta para casa feliz, porque adorou ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu só quero avisar que sábado, a partir das 10 horas, é o culto que a gente vai fazer aqui, o culto da virada, né? De 10 às meia-noite, sábado para o domingo. E no domingo à noite, que é o culto da família, vai haver, é o primeiro culto do ano. Amém? A gente faz de 10 às meia-noite e de 7 horas do domingo à noite a gente está realizando o primeiro culto do ano, que é o culto da família. Amém, meus irmãos? E amanhã tem culto também, em nome de Jesus, viu? Nós vamos orar, agradecer a Deus pela presença dEle, pela palavra e pelo que Ele tem feito por a gente até aqui, amém? Quem mais precisa de oração? Pai eterno, Pai amado, Pai santo, Pai soberano, obrigado por este culto, meu Pai, a qual teu nome foi glorificado, a qual a tua palavra foi ministrada, a qual louvores para a tua santidade e soberania foram entoados aqui, meu Pai. Eu quero te pedir que o Senhor nos leve para casa com segurança, com proteção, nos dando livramento, ó Pai. Dá ordem aos teus anjos ao vosso respeito, para nos proteger, nos livrar das tentativas do aniversário da vossa alma, meu Pai. E nessa noite nós possamos sair daqui com esta palavra no coração, guardando no nosso coração para não pecarmos contra ti, meu Pai, para nos revestirmos da tua armadura, meu Senhor. Aleluia, glória a Deus, que o Senhor continue nos capacitando, aleluia, nos dando graça, nos dando sabedoria, conhecimento, entendimento, meu Pai, para cada dia mais se aprofundar na tua palavra, pois a tua palavra é o que nos mantém vivo, a tua palavra é o que nos mantém avivado, meu Senhor. Continua, meu Pai, abençoando a vida da tua serva, da missionária Daniela, que ministrou a tua palavra. Eu te apresento também, aleluia, a irmã Cremilda, glória a Deus, a irmã Márcia, aleluia, a irmã Cida, o irmão Edinaldo, a irmã Tainá. Eu te apresento o irmão Elis, o irmão Emerson, todo, meu Pai, que ouviram esta palavra também de aparelho de som. Abençoa o pastor João, o pastor presidente, o vice-presidente. Continua conosco, meu Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Amém.